capítulo de número 16. Quero falar para você que nos visita nessa noite, que nós estamos orando para que você seja parte dessa família. Que Deus fale com você, que fortaleça a sua vida e que você venha ser parte dessa família tão gostosa que é a nossa igreja. Irmãos, nós reabrimos aí a turma de batismo hoje pela manhã. E se tem mais alguém aí precisando batizar, não deixe de vir, tá? Ela já começou, mas ainda dá tempo de você entrar todo domingo, 9 horas da manhã, encerrando essa turma, né, que está aí nesse estudo com o pastor Osias. Nós teremos batismo, e nesse dia do batismo, nós também teremos, meus irmãos, aquela assembleia de formalizar a entrada para a igreja daqueles que já estão vindo. É um momento que a igreja vai conhecer vocês. Mas, de qualquer maneira, já se sintam em casa, já se sintam da família. Se Deus trouxe você para cá, um bom motivo, um grande motivo Ele tem. Amém? Atos capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso de número 6. Lemos assim a palavra do Senhor. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Estenda suas mãos aqui na minha direção, abençoe a minha vida. Peça para Deus falar com você, a partir de mim, a partir da mensagem dessa noite. Espírito Santo, eu pertenço ao Senhor, eu sou propriedade do Senhor, e eu venho pedir nesse momento que seja feita a Tua vontade, não a minha, que seja dito e ensinado aquilo que o Senhor quer que seja dito e ensinado, que prevaleça o Teu Espírito e não a minha alma, a minha carne, em nome de Jesus, e que toda barreira no nosso meio, capaz de impedir, de atrapalhar, de distrair, que caia por terra em nome de Jesus. Que todos consigam estar atentos à voz do Senhor. E aqueles que nos acompanham à distância, de igual maneira, absorvam 100% do ensino que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje é sobre o Espírito Santo. Quem ama o Espírito Santo aí? A gente já aprendeu bastante coisa sobre o poder que o Espírito Santo tem e que nos fornece para usar os dons do Espírito Santo. E nos últimos tempos nós temos aprendido bastante a respeito do papel de consolo que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Em tempos tão difíceis, em uma época que nós ainda vamos viver coisas ainda mais difíceis, o Espírito Santo tem nos levado a ensinar sobre o consolo do Espírito Santo. E dentre tantas coisas que o Espírito Santo faz em nós, a mensagem dessa noite, ela vai nos ensinar algo que todos vocês precisam que o Espírito Santo faça na vida de vocês. Uma coisa chamada direção. Irmãos, o texto que nós lemos, ele conta um pedaço, o início, não é? Da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, junto ali com a sua equipe. Ele já tinha tido uma primeira viagem, aquilo já tinha tido uma repercussão, a igreja já tinha entendido que ele era alguém que foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. E agora ele estava indo na direção de outros povos para falar de Jesus. O
O que acontece, meus irmãos, é que enquanto ele tentava ir, primeiro o texto diz para a gente que o Espírito Santo os impediu. E você continua lendo o texto, eles tentam outro caminho, e diz que o Espírito de Jesus os impediu. E é engraçado a gente ver isso. Espírito de Jesus é uma outra maneira de falar a mesma coisa, Espírito Santo. Às vezes a Bíblia vai usar várias expressões diferentes para falar da mesma coisa. Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e Deus Pai é Deus. Amém? Não vou aqui me detalhar com relação a esse ensino na palavra de Deus. Mas entenda que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Jesus ensinou que Deus é Espírito. Lembram dessa passagem? Aqueles que são um pouco mais experimentados na palavra devem se lembrar de muitas passagens bíblicas que nos ensinam a respeito do Espírito Santo. Existem grupos de cristãos mais modernos que eles pensam que o Espírito Santo é só uma energia. Tipo, você liga na tomada ali e fica cheio de poder, alguma coisa assim, mas não. O Espírito Santo é alguém que tem um papel específico, ele fala, ele sente. Ele não é um poder, ele tem o poder. A Bíblia fala a respeito do poder do Espírito Santo. Na teologia a gente diz que é uma das pessoas da Trindade. E meus irmãos, o que nos chama a atenção desse texto é que o mesmo Espírito Santo havia dito para separar Paulo e Barnabé lá atrás para a obra missionária que ele estava chamando. O mesmo Espírito Santo, na pessoa de Jesus, tinha dito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E agora, quando eles estão ali, em pleno trabalho missionário, eles tentam tomar uma direção e o Espírito Santo os impede de prosseguir. Eles tentam em outra direção e o Espírito Santo os impede de prosseguir. E aí, espera um pouco mais. O apóstolo Paulo tem ali um sonho à noite, e ele vê nesse sonho um homem da Macedônia, que vira para ele e fala assim: passa para cá, vem para Macedônia e nos ajuda. Irmãos, isso é um ensino muito forte para a gente, porque nós percebemos que não adianta simplesmente querer servir a Deus. Existe um caminho, uma direção específica, que o Espírito Santo tem para nos levar. Às vezes as pessoas estão com o coração até aberto para obedecer, e elas querem fazer aquilo que o Senhor está mandando, mas não é da maneira como a gente quer, nem por onde a gente quer. Deus não queria salvar as pessoas ali da região da Ásia Menor, pelo contrário. Posteriormente a gente vê que o Evangelho vai chegar lá, inclusive o próprio Paulo vai chegar em uma dessas regiões. Mas, meus irmãos, tudo tem o tempo certo e a maneira certa. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus tem uma direção para cada um de nós. Talvez você pergunte assim: mas pastor, essa direção aí que está sendo dita no texto é porque era um trabalho missionário. Eles precisavam de uma direção direta ali, porque, na verdade, eles estavam indo evangelizar pessoas. Isso aí funciona para pastor, isso aí funciona para missionário, mas eu sou pedreiro, eu sou barbeiro, eu sou frentista. Ao invés de responder essa pergunta, eu vou destruí-la. Usando aqui uma frase de um pastor muito conhecido do passado, Spurgeon, Charles Spurgeon, que disse o seguinte: ou o cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Não existe isso. Você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, Ele manda na sua vida. O chamado missionário, como nós aprendemos no domingo passado, não diz respeito a uma pessoa ou outra. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um charlatão, um fajuto, ou ele não é cristão, ele é um impostor.
A gente precisa ter isso claro, meus irmãos, para não ficar dividindo a vida da gente em pedaços. Não, isso aqui é a minha vida secular e esse aqui é a minha vida na igreja. Isso não existe. Dentro de casa a gente vive a nossa vida onde Jesus Cristo reina. Na rua, quando a gente está andando, quando a gente vai na praia, quando a gente está dentro de um ônibus, Jesus Cristo continua sendo o Senhor, dono das nossas vidas. E no seu trabalho da mesma forma, eu disse aqui semana passada e volto a repetir, o missionário que Deus colocou lá para ganhar e transformar aquele ambiente é você. Isso precisa estar bem enraizado na sua vida. É claro, a direção de Deus que nós precisamos é para tudo. Você que está na dúvida, se casa ou se compra uma bicicleta, você precisa de direção de Deus. Mas não faça essa diferença de coisas espirituais e coisas terrenas. A sua vida toda pertence a Deus. Do primeiro fio de cabelo até o último centavo. Dos seus filhos aos seus cachorros. Tudo pertence ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, podemos continuar. Então, falando sobre direção de Deus na sua vida. Vamos olhar aqui para esse texto. Quando ele diz que o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, os impediu de avançar. Como é que o Espírito Santo nos impede quando a gente tenta ir para um lugar que não é para onde Deus quer? Eu não quero ir para onde Deus não me quer. Irmãos, caminhando no centro da vontade de Deus, ainda que tenha todas as dificuldades, é o melhor lugar para se estar no mundo. Eu não quero nunca na minha vida tomar uma direção que é o contrário daquela que Deus quer para mim, que o Espírito Santo quer para mim. Eu quero tudo que o Espírito Santo quer para mim. Como é que ele nos impede? O texto ele não detalha para a gente e a gente fica na imaginação, porque todo mundo que tem o Espírito Santo em sua vida, todo mundo que caminha com Jesus, já viveu situações talvez parecidas com essa. Eu imagino que o apóstolo Paulo possa ter sofrido algumas situações, circunstâncias, foram fechando portas. É uma viagem que está ali, tudo certo para ir, de repente dá errado, não vai mais. Ou de repente, meus irmãos, um dos profetas da equipe possa ter dito algo, ou visto algo com muita clareza. A gente lê um pouquinho antes desse texto aí para trás, que Silas, que está com ele, era profeta. Pode ser que esse irmão tenha recebido uma palavra direta. E às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes você vem na igreja e Deus fala diretamente com você, seja pelo pastor ministrando uma palavra ou por um irmão usado pelo Senhor. Eu já vivi várias circunstâncias desse tipo. Mas às vezes, meus irmãos, é por um testemunho interior. Não uma grande voz assustadora, mas é uma impressão. Acho que a melhor forma de descrever isso é um testemunho dentro da gente, que a gente não sabe explicar como é, mas a gente sabe que a gente sabe. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quem nasceu de novo, geralmente, né, se não está aí muito debilitado espiritualmente, a pessoa tem essa facilidade de entender. Se você pergunta, você tem certeza da salvação? Tenho, eu sei que eu sou salvo. Como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei, não é? O Espírito Santo está aqui dentro de mim. Então existe um testemunho interior dentro de nós, que vai clareando e mostrando para a gente. E quando o apóstolo Paulo fala que foi o Espírito Santo, na verdade Lucas, né, contando a história, o Espírito Santo os impediu de ir, meus irmãos, eu sou levado a entender que, muito provavelmente, foi por esse testemunho interior. Uma sensação que se tem, que traz uma convicção. Até porque, meus irmãos, quando algo acontece a nível de circunstância, uma porta que se fecha aqui, uma dificuldade que se levanta ali, como é que a gente sabe que aquilo é Deus fechando a porta? A gente ora e pergunta para o Espírito Santo, amém? E Deus coloca no nosso coração, não, isso aí é uma dificuldade da vida, você tem que levantar e ir além. Ou ele fala assim, não, eu que estou fechando as portas. Passa pelo testemunho interior. Quando um profeta se levanta e fala algo, o próprio apóstolo Paulo depois ele vai ensinar lá aos Coríntios,
que levantem os profetas e falem, mas cada um deve julgar aquilo que está sendo dito. Ou seja, vai passar também por um crivo do seu testemunho interior. E a gente precisa aprender a reconhecer, meus irmãos, essa base que Ele colocou em nós. Eu tenho ensinado aqui ao longo dos anos para a igreja a respeito disso. A paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. Então a gente faz uma pergunta para Deus, e se a gente tem paz com relação àquilo, a gente entende que o Espírito Santo está confirmando algo em nós. E se a gente não sente paz com relação àquilo, a gente entende que não é essa a direção que Deus traz. Mas eu quero dizer para a igreja, que ainda assim, você pode errar. Eu já ensinei aqui em outro momento um exemplo muito claro que a Bíblia traz a respeito disso, quando Jesus pergunta quem os discípulos achavam que ele era, e eles respondem aquilo que nós cantamos agora há pouco, mais precisamente Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus explica para ele, olha Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus precisou explicar para ele que não era uma ideia da cabeça dele, porque quando Deus fala de dentro para fora, a gente tende a confundir com os nossos pensamentos. Várias vezes eu tive ideias que eu achava que eram ideias minhas, mas eu estava tendo ideias enquanto eu orava. E depois o Senhor vinha, testificava com um profeta ou com uma circunstância, com alguma coisa. Não foi simplesmente uma ideia, foi uma direção que eu te dei. E assim, meus irmãos, nós vamos ouvindo. Essa primeira geração, eu acredito que eles buscavam muito essa clareza. Quando o apóstolo Paulo volta da sua primeira viagem missionária, meus irmãos, que a igreja em Jerusalém se reúne para discutir o que estava acontecendo, alguns irmãos no meio da igreja estavam ensinando que para você ir para o céu tinha que fazer aquela operação de circuncisão, que hoje a gente conhece como cirurgia de fimose, só que era feita com uma faca de pedra. As pessoas estavam espalhando isso no meio da igreja, que a salvação tinha a ver com você se tornar um judeu fazendo isso, e não pela fé em Jesus. E a igreja precisa ali tomar uma série de decisões e posturas. E Tiago formula ali junto com os apóstolos um documento, uma carta para mandar para as igrejas, dizendo o que realmente era o evangelho. E no finalzinho, é o capítulo anterior a esse que nós lemos, você lê eles dizendo o seguinte: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo determinar dessa maneira. Perceba que tem uma diferença clara entre aquilo que é a opinião da pessoa e aquilo que é a opinião do Espírito Santo. Você consegue fazer essa diferença dentro de você? Eu me lembro, algum tempo atrás eu estava aconselhando um casal e o marido compartilhando comigo algumas dificuldades que eles estavam tendo, e eu falei assim, rapaz, quando isso aí acontece lá em casa, deixa eu abrir um parênteses aqui, casa de pastor também briga, tá? Pastor e a esposa do pastor também se desentendem, também tem momentos que não falam a mesma língua. É gente, né? Ela falou ali, é gente, eu entendi, é Jennifer, né? E é Clériston também, eu sou difícil, meus irmãos. Eu sou difícil. E olha só, eu virei para o irmão e falei assim, você sabe quando essas coisas começam a acontecer lá em casa, o que eu faço? Eu viro e falo assim, pergunta para Deus então. Pergunta para Deus quem é que está certo. E sabe o que acontece? Deus mostra, Deus fala. Aí ela vira para mim e fala, eu já perguntei, e ele me falou, e quem é que está errado então? É você que está errado e eu estou errado também. E você sabe que você está errado? Sei também, eu estou errado em tal coisa. E as coisas vão se encaixando, meus irmãos. Aí eu compartilhei isso com esse irmão me falou assim, pastor, meu sonho de relacionamento, minha meta de relacionamento, chegar nisso um dia.
minha mulher poder profetizar assim nesse nível e tal, resolver o problema. Irmãos, eu quero falar para vocês que isso não é um bicho de 7 cabeças. Isso está acessível para cada um de nós. A Bíblia fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? E orou e tal. Presta atenção, não era só Elias não. Esses homens que a gente está lendo aqui no texto, todos eles. Se você vai vendo com mais cuidado o Novo Testamento, você vai ver aqui que Paulo teve coragem de brigar com Barnabé, por motivo besta, meus irmãos. Eu não quero que leve João Marcos, não. Aí Barnabé, não, vai levar ele sim. Então segue seu rumo que eu sigo o meu. Era gente desse nível, ruim, igual eu e você. E mesmo assim, o Espírito Santo fala com ele, você sabe por quê? Porque o Espírito Santo está do lado de dentro. Você que recebeu Jesus como Senhor da sua vida, entrou em aliança com Ele, assumiu um compromisso dEle ser aquele que vai mandar na sua vida. A promessa de Deus é que Ele vem sobre você. E você passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês nessa noite, um pouquinho além do que aquilo que a gente já viu anteriormente. Aprenda a ouvir o Espírito. E meus irmãos, presta atenção que eu estou falando o Espírito, eu não estou falando a alma. Porque às vezes a gente vai querer ouvir a nossa alma e colocar a culpa no Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério e acontece demais. Então entenda, deixa eu abrir um outro parênteses importantíssimo para esse tempo que nós estamos vivendo, para você entender que o seu gatilho não pode ser pela alma, tem que ser o Espírito. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós precisamos de coisas emocionais, coisas que mexam com as nossas emoções, quando as barreiras que existem em nós estão a nível de alma. E quando eu falo alma, eu estou falando no sentido bíblico, psique, mente. Se nós temos barreiras a nível emocional, a nível de racionalidade, às vezes a gente precisa sim de coisas que são emocionais. Por isso eu não tenho problema de apresentar um culto emocional a Deus. Mas pastor, não está falando na Bíblia lá que a gente deve apresentar um culto racional? Uma coisa não é contrária à outra não, meus irmãos. Isso é coisa do pensamento moderno muito recente na história da humanidade. Aquilo que a gente chama de dicotomia, emoção, razão. Não tinha isso nessa época que o texto foi escrito. Muito pelo contrário, a gente vê na Bíblia várias adorações que são emocionais. A mulher que lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Então sim, a gente tem que ser completo diante do Senhor. Corpo, alma e espírito derramados diante do Senhor. E às vezes, meus irmãos, a gente usa até recursos. As músicas que nós cantamos são músicas emocionais? Sim. Pessoas de outras tradições, cristãs mesmo, vão achar super estranho um culto como esse que nós acabamos de celebrar, com gritos diante do Senhor. E é algo bíblico. Quem está com saudade aí de apagar a luz na hora do culto? De vez em quando o irmão vai lá no interruptor e plique. Aí o pessoal que está de casa começa a mandar, está escuro, não consigo ver nada. Eu, calma, vou lá, resolvo. Enquanto a gente não arrumar aqui uns holofotes para jogar aqui na frente, né? A gente não vai poder ainda apagar. É mó legal, né? A gente apaga e tal, você esquece quem está do lado. Mas, meus irmãos, prestem atenção. Se a gente vive a nossa vida espiritual, o nosso avivamento depende de estímulos, de luzinha apagada, de efeito de luz, de trilha sonora emocional, de qualquer coisa, eu tenho que falar para vocês. Se nós estamos dependendo disso para avivar o nosso coração, para queimar o nosso coração, nós somos muito provavelmente a pior geração de cristãos da história da igreja. Nunca teve isso. É massa. Eu me amarro, mas o avivamento do meu coração não pode depender dessas coisas. Eu não posso depender de um ambiente mais ou menos animado para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. A nossa geração é uma geração que vive na alma,
que vive dependendo de estímulos o tempo todo, relacionados ao nosso sentimento, à nossa racionalidade. Mas o Pai não está procurando aqueles que adoram na alma, Ele está procurando aqueles que adoram em espírito. É o espírito dele, você dentro do espírito dele, e o seu espírito falando diretamente com o espírito dele. Não é uma atividade só da sua alma. Como eu disse, é integral, é corpo, a gente até dança. É emoção, a gente chora, a gente grita. Mas é espírito. Quando acaba o culto e a gente vai para casa, a gente continua em espírito. Por que tem tanta gente fraca, dependendo de movimentos e movimentos para se manter de pé? Eu sei que a gente precisa, meus irmãos, volta e meia, parar para mergulhar, é verdade. Mas, meus irmãos, eu acho difícil de acreditar na consistência espiritual de uma pessoa que está ruim toda semana, dá uma melhoradinha no domingo, depois piora de novo. É gente que vive na alma, não vive no espírito. E quem vive na alma não vai ouvir o espírito, vai ouvir a sua própria alma e vai dizer que Deus falou. Se quem governa você são as suas emoções, se você não milita ali usando o fruto do espírito para adquirir autocontrole, domínio próprio, que a Bíblia diz, quem governa a sua vida são suas emoções e você deveria governá-las. É por isso que tem tanto falso profeta, meus irmãos. E profeta que acaba sendo falso. Porque tem diferença, né? Quantas vezes eu ouvi palavras da boca do mesmo profeta, em cima, certinho, dentro daquilo que Deus estava falando. E não passa um pouquinho, na semana seguinte, ou às vezes até no mesmo contexto, a pessoa vai lá e fala outra coisa que não tem absolutamente nada a ver. Mas pensa num trem assim fora da casinha. Pois é, não era Deus falando. A gente vê isso nesse exemplo que eu falei agora há pouco, de Pedro e Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, foi o meu Pai do céu que te revelou isso. Continua lendo o texto, na mesma conversa, daqui a pouco, Jesus está falando ali que ele vai morrer e vai ser crucificado, e Pedro vira e fala, não, Senhor, que isso, não vai acontecer uma coisa dessa não, vira essa boca para lá, falta pouco, dá os toquinhos ali, né, isola. Aí Jesus vira para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Como é que a pessoa estava falando de Deus, daqui a pouco está falando de Satanás? Jesus dá a explicação, ele fala assim, você está cogitando das coisas dos homens, a alma está falando mais alto, e quem transita na alma e dá importância demais à alma, esquece de exercitar o seu espírito, dificilmente vai conseguir fazer essa distinção, de dizer, essa daqui é a minha opinião, e essa daqui é a opinião do Espírito Santo. Como a gente viu aqui no texto que eu citei para vocês. Você quer aprender a caminhar no Espírito? Presta bastante atenção. A Bíblia fala que a própria Bíblia é a espada do Espírito. E você precisa entender isso. E a importância disso para você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro uma história que eu ouvi certa vez, o pastor Exaltino Gomes Coelho, que ele foi procurado por um irmão, ele foi pregar numa determinada cidade, e o irmão chegou para ele para entregar uma profecia, e a profecia do cara era assim, sente só a vibe. Olha, Deus manda te dizer que você está casado com a mulher errada, e que Deus tem uma pessoa certa que ainda vai aparecer na sua vida. É porque era o pastor Exaltino. Se é comigo, eu falo assim, mão para trás em nome de Jesus, de joelho agora em nome de Jesus e sai pela boca. Irmãos, como alguém poderia, é claro que o pastor Exaltino, extremo conhecedor da Bíblia, já faleceu, ele não recebeu aquela palavra porque ele conhece a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E que ele entregou o divórcio por causa da dureza do coração. E não existe em lugar nenhum da Bíblia esse negócio de casou com a pessoa errada. Essas coisas não se resolvem assim.
E meus irmãos, eu estava dando um exemplo lá da briga de casal, né? Se você vira no seu casamento e fala, pergunta para Deus. Pergunta para Deus se você deve divorciar ou não. Se a pessoa virar e falar, Deus está me falando que é para divorciar, tenha certeza, o Espírito Santo não vai falar algo diferente daquilo que ele já falou na Bíblia. O Espírito Santo de Deus trouxe a revelação para essas pessoas que escreveram a Bíblia. Está escrito lá, Pedro fala a respeito disso, homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Está tudo registrado, meus irmãos. Como é que agora ele vai chegar e dizer, mudei de ideia, o negócio agora é diferente? Então entenda, você precisa saber, não só aquilo que está escrito na Bíblia, para você poder discernir o que é sua alma ou não, mas é algo um pouco além disso. Eu vou explicar para vocês. Não se limita a você conhecer doutrinas e saber ali do certo e do errado. Existem coisas que vão além disso e são muito ali, dentro dos detalhes da vida da gente. Irmãos, quando você lê a Bíblia, quando vocês leem a Bíblia de maneira relacional, vocês realmente percebem Deus falando de forma específica. Eu não estou falando de fazer como algumas pessoas fazem, de tratar a Bíblia como um tarô, uma cara ou coroa, que você abre a Bíblia em qualquer lugar, mete o dedo e olha lá. Se tem a palavra sim, é porque Deus disse sim, se é não, disse não, e se é uma genealogia qualquer, alguma coisa que ele não entendeu, vamos esperar. Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando de relacionamento, de conversa. Você vai lendo a Bíblia todo dia e cada dia Deus vai te passando algo, vai te ensinando algo, e às vezes você está lendo um texto, um pedaço lá queima no seu coração. Isso acontece, meus irmãos, com quem tem vida de leitura da Bíblia. E você vai juntando as partes e entende que Deus está te respondendo uma coisa que você perguntou para Ele 2 dias atrás. Eu vivo muito isso com relação à pregação da mensagem. Começa a semana, eu já estou perguntando para Deus o que eu vou pregar no próximo fim de semana. Eu já estou orando pelo próximo domingo. E eu vou lendo a Bíblia e as coisas são para mim. Mas lá pelas tantas, eu percebo que um texto que não tem nada a ver com o outro, de repente passa a ter. E costura com um texto de outro dia. E de repente, quando eu chego no texto da mensagem do domingo, eu percebo que todos eles têm alguma coisa em comum. Irmãos, não é só para pastor, não, isso é para você. Não vem falar para mim que Deus está em silêncio, que você está vivendo o silêncio de Deus. Conversa fiada, se a sua Bíblia está fechada, se você não usa a sua Bíblia da maneira certa para se relacionar com Deus, não é Ele que está com a boca fechada, é você que está surdo. Abra a sua Bíblia. Deus não está em silêncio. Ele está falando, vai se relacionar com Ele. Para cada detalhe da sua vida, para cada área da sua vida, vai ter lugares que Ele vai dizer, aqui não. E logo depois, você vai ter uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele vai dizer para você o caminho certo, a direção certa, o lugar para onde você deve ir. Além, meus irmãos, da leitura da Bíblia, deixa eu começar pelo óbvio, né? Oração. Oração, meus irmãos, é relacionamento com Deus. Quem é da época do telefone fixo? Levanta a mão. Pois é, hoje a gente nem decora o número de telefone de ninguém. Alguns irmãos, se eu perguntar o número próprio deles, eles não vão saber. Eu, às vezes, esqueço o meu. Mas houve uma época que nem Bina, o pessoal nem sabe o que é Bina mais, né? Que nem Bina existia. O telefone tocava e você pegava, sem saber quem é que ia falar. Poderia ser uma cobrança, como poderia ser o amor da sua vida. E você pegava o telefone e ouvia, alô. E se era alguém que você conhecesse bem, que andasse com você, que vocês se falassem todo dia, você reconhecia a voz. Fala aí, fulano. Às vezes até hoje acontece, alguém muda de número e tenta me pregar uma peça, mas é amigo de tanto tempo. Que a gente vai lá e, fulano, para de show. Não é assim? O Júlio me ligou essa semana, irmão Júlio, me ligou lá dos Estados Unidos. De cara, você tá bom, meu irmão? Bom e bonito, como sempre.
Já sei até as manias dele, o que vai falar? Mandou um abraço para a igreja, tá? Falou que está com saudade dos irmãos. Meus irmãos, quando você fala com alguém sempre, quando você desenvolve relacionamento com uma pessoa, você aprende a reconhecer a voz. E quanto mais você fala com Deus, mais você vai acumulando experiências com Ele e vai aprendendo a discernir quando é Ele que está falando e quando é a sua alma gritando dentro de você. Até quando é um sonho natural, quando é um sonho espiritual. Irmãos, alguns sonhos naturais são impactantes. E as pessoas às vezes vêm me contar sonho e começam, pastor, eu sei que era Deus falando e não sei o quê, mas eu estudei algumas coisas. Estudei a interpretação de sonhos do Freud. E aí eu reconheço algumas coisas que são normais de sonho. Quando mexem com alguns detalhes do nosso inconsciente, a gente pode até acordar chorando, de tão forte que é, mas às vezes não é Deus falando. É repercussão de coisas que a gente está vivendo, são coisas que a gente viveu no dia anterior. Mas se você conhece a voz de Deus, pode ser no meio de um sonho bagunçado do seu inconsciente, você vai entender a voz do Senhor. Ainda pode se enganar? Pode. A gente é gente, como foi dito aqui. A gente pode se enganar. Mas quanto mais você conversa, mais experiência você vai ganhando com Ele. Então, não tem aquele versículo que diz assim, orai sem cessar. É o dia inteiro você em oração ligado no céu. É um desafio para a gente, porque até quando a gente tira tempo para orar, a gente se distrai. Mas exercite isso, você vai andando, vai falando com Deus. Vai falando, vai falando. A Jennifer pregou aqui há um tempo atrás, ore até que os seus pensamentos se transformem em oração. Você vai pensando e já vai falando com Deus automaticamente. E vai pedindo para Deus, sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E oração é um diálogo, você fala com Ele, Ele fala com você. Eu compartilhei agora há pouco quantas vezes eu tive grandes ideias durante a oração e era Deus me respondendo. Compartilhei algumas vezes isso aqui diante da igreja, logo que tinha acontecido. Irmãos, Deus me falou uma coisa em oração. O irmão chegou e falou comigo que tinha tido uma visão e tal, que era do jeitinho que eu tinha falado. Igualzinho, por quê? Porque é quando a gente está orando ao Senhor, é aí que a gente pede uma coisa e a gente não sente paz naquilo, é aí que a gente fala outra coisa e a gente tem uma certeza, uma convicção que é para fazer. Eu me lembro uma vez que eu estava para viajar e tinha acontecido uma determinada situação muito chata na igreja. E eu reuni lá em casa, eu, a minha esposa e os meus pais, minha mãe estava viva na época. E eu fiz a seguinte oração em voz alta. Senhor, eu devo conversar com essa pessoa agora? Ou eu devo ir para as férias e na volta eu converso com essa pessoa? Irmãos, na hora que eu falei isso, eu senti uma paz tão forte, mas tão forte, que raras vezes eu senti na minha vida. Parecia que estava assim um incêndio dentro de mim, e Deus pegou um tanto de areia e jogou assim, tuf. Foi isso que eu senti, aí entendi, bom, tá bom, beleza. Durante a oração ainda eu já respondi, obrigado Senhor, vou viajar e na volta eu converso com Ele. Quando eu voltei das férias, que eu chamei o irmão para conversar, botei a cadeira dele de frente para mim, o irmão virou para mim, pastor, eu estava todo errado mesmo, Deus já me falou esses últimos dias tudo, me quebrou todo, eu estou errado nisso, isso, me desculpa. Deus fechou ali, ó. Eu tinha que ir pela Macedônia, eu não tinha que ir direto ali para a Ásia. Era para fazer? Era para conversar? Era. Mas da maneira dele, do jeito dele. E como que eu cheguei nisso? Em oração. E meus irmãos, tem uma outra coisa importantíssima para a gente entender, e é a última. Para você entender como que você vai viver debaixo dessa direção do Espírito Santo de Deus. Entenda, igreja, o princípio da obediência. Se você olhar para o texto, o Espírito Santo já tinha dito duas coisas ali, fechou uma vez, fechou outra vez, eles foram obedientes. Aí quando tiveram o sonho,
Eles entenderam, olha que detalhe interessante, não veio pronto, eles tiveram que entender, concluir a respeito. Deus faz isso com a gente. Eles entenderam. Deus deu a terceira fala. Irmãos, se Paulo não fosse obediente primeiro ao ide por todo mundo, ele não estaria vivendo essa experiência. Se ele não tivesse sido obediente lá atrás, à fala de Jesus, eu vou usar você para pregar o evangelho para os outros povos, ele não estaria vivendo essa experiência. Se quando ele estava antes dessa situação daqui lá na igreja de Antioquia, o Espírito Santo falou com a igreja para separar Paulo e Barnabé para a obra que ele estava chamando, se ele não tivesse sido obediente àquilo, ele não estava vivendo aquela experiência. Presta atenção, você só vai ouvir Deus a partir do momento, com relação à sua trajetória, né? A partir do momento que você obedeceu os passos anteriores. Como que você quer uma direção a respeito daquela curva lá da frente, se o primeiro passo ainda de obediência você não deu? Você obedece primeiro, ele mostra mais um pouco à frente, você obedece de novo, ele mostra um pouco mais para lá, ele vai mostrando de acordo com aquilo que é a vontade dele. Se você desobedece, se você continua desobedecendo, chega uma hora que ele entrega você aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Você está falando que ele é o Senhor, mas no fim das contas quem manda é você? Para que ele vai falar com você? E é aí que muita gente foi pega agora. Acerta lá, aonde você foi desobediente. Se acerta ali primeiro e começa a ouvir a voz do Senhor de novo. E se acerta nesse sentido. A gente precisa, meus irmãos, entender que a gente não se pertence mais, você não se manda. Ele pagou um preço por você, ele comprou você do império das trevas. Você era propriedade do cão, agora não é mais, você é dele. Você de coração voluntário se entregou ao Senhor. Então as coisas agora são diferentes. Creia que a vontade dele é boa, agradável e perfeita e se entrega de cabeça. Esteja pronto a obedecer. Irmãos, quantas situações eu vivi na vida, que foi assim, eu não estava nem um pouco afim. Nem um pouco afim. E Deus falou comigo, vai. Ou Deus falou comigo, não vai. E eu obedeci, foi a melhor coisa. Já teve situações, meus irmãos, eu estar pregando no meio da mensagem, com esboço aqui escrito, para contar uma experiência que eu tinha vivido e tal. E na hora que eu ia chegando nessa parte, começou a me dar, como diz um amigo meu, um bolor no coração. De eu parar a mensagem, perguntando para Deus, não é para falar isso não? E eu senti aquele peso, entendendo que Deus estava me falando, não. Então tá, não sei porquê, não vou falar. E continuei, meus irmãos, mas com aquela tristeza, sabe? Poxa, ia ser tão legal. Que experiência massa que eu ia contar, que o pessoal ia, glória a Deus! Mas Deus falou, não, então é não. E aí, meus irmãos, eu não contei, e a mensagem seguiu, não com todo o peso que eu achava que devia ter, mas a glória de Deus veio, houve quebrantamento, Deus falou aquilo que Ele queria falar. E assim como eu disse, é para cada detalhe na vida da gente. Não faça a diferença, cada detalhe na sua vida tem a ver com o senhorio de Deus sobre você. Não tem que ter uma parte da sua vida que é o seu trabalho e outra é a sua vida com Deus, não. Ele reina sobre tudo. Olha só, presta atenção, você que trabalha aí em qualquer coisa, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Você não está ali simplesmente ganhando seu pão de cada dia, não. O seu pão de cada dia você pede para Deus. Aquilo ali foi algo que Deus providenciou na sua vida para Ele dar para você. Mas quando esse trabalho aí, Deus resolver que não quer você mais lá, Ele continua sendo o seu provedor. Você não está lá por causa do pão de cada dia, você está lá porque Deus quis um missionário naquele lugar. Você está no seu trabalho para ganhar almas para Jesus, para servir a Jesus, para viver o reino dele de maneira plena, de maneira completa.
Você que é manicure, você que é cabeleireiro, você que é frentista, seja lá o que você for, você tem contato com gente que Deus quer tocar. E você que é corpo de Cristo, se entrega, se joga de cabeça, deixa Ele usar você. Uma vez eu estava fazendo uma viagem para o interior do estado, estava indo pregar lá em algumas igrejas, e eu sentei ali num ônibus, e eu queria ficar em paz, sabe? Às vezes tudo que eu quero é ficar quieto com os meus pensamentos, olhando para a janela. Se tiver uma musiquinha, então melhor ainda. E sentou uma senhora do meu lado e começou a puxar papo, e eu dando aquelas respostas monossilábicas. Tá. E eu já tinha falado para Deus, eu quero dormir daqui lá, não deixa ninguém vir me encher a paciência, não. E a mulher ali sentada e puxando papo, uma senhora, eu era rapaz na época. Aí eu virei para o Espírito Santo e falei assim, tá bom, eu estou aqui para isso, pode me usar. Virei para a mulher e daqui a pouco eu estava falando de Jesus para ela, e a mulher pedindo oração. Você não se manda mais, independente de onde você estiver, com quem você estiver. Obedeça. Obedeça. Vocês precisam de um estímulo emocional para se entregar para Deus nesse momento? Se coloca de pé, que eu vou pedir não um estímulo emocional, não, é espiritual, adoração em espírito. Vem cá, ministério de louvor. Vocês vão adorar ao Senhor. E eu quero convidar você, que ouviu a palavra nessa noite, se você entende que veio de Deus sobre a sua vida, responda a Ele nesse momento. O que está faltando na sua vida? É Bíblia? É oração? É obediência? Se joga de cabeça e vem viver as suas viagens missionárias do dia a dia. Quem sabe a sua primeira viagem missionária não vai ser amanhã, daqui para o seu trabalho. Ou dependendo da situação que é a sua família, quem sabe a sua viagem missionária não é do seu quarto para a sala. Vai à disposição do Senhor para Ele usar você, para Ele tomar você. Feche os seus olhos nesse momento e se entregue e se consagre a Ele. Você pode se colocar de joelhos. Corpo, alma e espírito rendidos diante do Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Queremos caminhar pelo Espírito, não pela alma. Queremos que o Senhor venha nos impedir de seguir onde o Senhor não nos quer. Nos impeça, Pai, fecha portas diante do Senhor, porque a gente não sabe de nada. Somos cegos nesse mundo, se não é a Tua presença nos guiando. Venha nos impedir, Senhor, e venha falar conosco, venha nos trazer sonhos espirituais, venha agir nas circunstâncias, venha agir nos profetas ao nosso redor, mas principalmente fala conosco, diretamente com cada um de nós. Nos ajude a apurar a nossa escuta profética, meu Pai. Não queremos ser mais uma igreja, Senhor, de pessoas que simplesmente vêm assistir programações, uma após outra, que vem buscar força, mas não fortalece ninguém, não resgata ninguém. Queremos manifestar o Teu reino, meu Pai. Que cada ambiente de trabalho seja um ambiente missionário,
e cada vizinhança seja um campo missionário. Que essa noite seja uma noite de retorno à obediência. Que a gente não aceite para nós, para nossas vidas, nenhum tipo de omissão, nenhum tipo de descaso. Que o teu reino volte a ser em primeiro lugar, o primeiro lugar na vida de cada um desses que tem abandonado o teu reino por outras coisas, que tem esfriado o seu coração, que tem andado na alma, dependendo sempre de estímulos para buscar ao Senhor. Espírito Santo, fala com o nosso espírito. Espírito Santo, testifica com o nosso espírito. Espírito Santo, testifica com o nosso espírito. O Senhor não está mudo, o Senhor não está em silêncio. Efatá, que os teus ouvidos se abram nesse momento. Eu repreendo toda surdez espiritual. Eu repreendo toda preguiça espiritual. E eu clamo, Espírito Santo de Deus, vem falar. Fala algo de individual a cada um desses. Fala com as crianças que estão agora te ouvindo. Fala com os adolescentes que agora te ouvem. Fala com cada jovem, fala com cada adulto. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Se coloque de pé, igreja. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Levante a sua voz e cante a Ele. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. E toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui, Senhor. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram alinhando
Rugiu o leão, quem não tremerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Deixa Ele falar com você e seja a boca profética nessa geração corrompida. Amém, igreja? Aleluia. Você pode se assentar.